Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E eu quero convidar você no dia de hoje, você que está assistindo esse conteúdo, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para que assim você receba todos os conteúdos publicados nesse canal. Não esqueça de deixar o seu comentário e também não esqueça de deixar o seu joinha. Assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. E no dia de hoje eu quero trabalhar com você, eu quero meditar aqui na Palavra de Deus sobre as novidades de Deus para as nossas vidas. O que de fato tem acontecido com a minha e com a sua vida após a nossa conversão, após a entrega das nossas vidas, da nossa alma ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no dia de hoje nós vamos trabalhar na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo de número 5, o verso de número 11 em diante. Mas eu quero ler com você no dia de hoje, ou melhor, iniciar lendo tão somente o verso de número 17, que diz assim: "E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas." Pois muito bem, o Paulo escreve essa carta aos Coríntios e a partir do capítulo de número 5, no verso 11 em diante, Paulo ele vem fazer a sua própria defesa contra os falsos mestres infiltrados ali em Coríntios. Esses judeus, eles eram oriundos de Jerusalém, portanto, autênticos judeus. E eles buscavam fazer com que os cristãos que não eram judeus se fizessem judeu com pretexto de se tornarem melhor. E para isso, eles tentavam destruir o que Paulo havia pregado em Coríntio. Dizia que Paulo era louco em pregar que a salvação se dava apenas por meio de Cristo Jesus e que não precisava da lei de Moisés. Eles ainda diziam que Paulo era um judeu desviado e que os sofrimentos de Paulo se davam por ele não ser de Deus. E ainda eles questionavam como poderia, se Deus está com ele, e o mesmo sofrer tanto daquela maneira. Então Paulo, ele faz dois apelos aos coríntios. O primeiro, que eles lhe recebessem como ministro de Deus e se reconciliasse com Deus por meio do seu ministério. E o segundo apelo que Paulo faz aos coríntios é que não dessem lugar aos falsos mestres e se desviassem assim da verdade pregada por ele. Meus queridos, e analisando nos dias de hoje, não é muito diferente. O que mais nós temos visto no tempo presente são falsos mestres, muitos hereges e não poucos mercenários. Homens que usam o evangelho, mas o interesse, o coração dele está em enriquecer o seu próprio bolso, a sua conta bancária. O seu interesse está tão somente em arrecadar para o seu próprio bem-estar. Então nós vamos trabalhar no dia de hoje essas questões que Paulo levantou ali à igreja de Corinto. Pois bem, o verso de número 11, vamos ler o que Paulo diz. O título na minha Bíblia está O Zelo Apostólico de Paulo, que diz assim: "E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça." Pois muito bem, Paulo, ele fala aqui no verso de número 11 exatamente acerca do temor de Deus. E por que temer a Deus?
O temor, a resposta, melhor dizendo, está um verso acima do que nós lemos, ou seja, a resposta está no verso de número 10 da própria carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja bem, meus queridos, todos nós iremos dar conta, prestar contas a Deus das nossas ações aqui nesta terra. Por isso, nós precisamos entender a responsabilidade que cada um de nós recebemos de Deus a partir do momento que nos convertemos, a partir do momento que aceitamos Ele como único e suficiente Salvador das nossas almas. Principalmente aqueles que receberam a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E esses que receberam essa responsabilidade têm que pregar conforme a palavra de Deus orienta, conforme a palavra de Deus diz que tem que ser. Nós não podemos ficar preocupados em agradar o homem e sim em agradar a Deus. Porque nós precisamos decidir, ou nós vamos agradar aos homens, ou nós vamos agradar a Deus. E aí, quando assim fazemos, nós somos reconhecidos por Deus como ministros do Evangelho, como pessoas que têm a responsabilidade dada por Ele para assim alcançar aquele que está nas trevas, aqueles que ainda não conheceram a Deus. E ainda tem também a questão que quando agimos dessa maneira, nós também somos reconhecidos pelos homens como homens e mulheres de Deus. Aí está a responsabilidade daquele que recebeu de Deus esse mandar, essa ordenância de pregar o seu evangelho. O capítulo de número 12 diz assim, não nos recomendamos novamente a vós outro, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. O verso aqui de número 12 vai nos mostrar a convicção que temos que ter em ensinar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de ter conhecimento da palavra de Deus e assim resistir às falsas doutrinas, que por sinal não são poucas. Ou seja, não adianta simplesmente querer fazer. Não, precisamos buscar em Deus o conhecimento da sua palavra. Precisamos, de fato, estudar as Escrituras de Deus para não sermos enganados e até mesmo assim não ensinarmos de forma errada aqueles que tanto têm sede de Cristo Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Verso de número 13. Diz assim: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, se formos Paulo, como nós já lemos, ele foi acusado de que Deus não era com ele, que ele era um falso judeu,
que não era possível Deus ser na vida de uma pessoa que sofria tanto. A palavra de Deus vai nos dizer que as coisas de Deus é loucura para o mundo. E se nós formos acusados de loucos, não importa, porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Você pode ver essa citação em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18. As coisas de Deus, de fato, para o mundo é loucura. Mas nós precisamos entender. Cito novamente, a quem devemos agradar? A Deus ou ao homem? E Paulo ainda diz assim, se conservamos o juízo, é para vós outros. Aí é o que eu iniciei dizendo, para que nós olhemos para nós mesmos e saber que se de fato nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Porque nós precisamos pensar mais no outro, pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Nós precisamos, muitas das vezes, para dar um bom testemunho, nós precisamos deixar a nossa vontade em segundo plano. Porque nós não podemos apresentar um Cristo diferente do que de fato Ele é. E se nós somos novas criaturas, nós precisamos de fato mostrar para os outros essa nova criatura que o Senhor Jesus fez. O verso de número 14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho esse verso de número 14? Reconhecer o amor de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Nós precisamos reconhecer o amor de Deus para as nossas vidas por intermédio do sacrifício de Cristo. Olhar para nós e ver o amor de Cristo, ver o amor de Cristo pelas nossas vidas, isso deve, de fato, nos constranger. Porque olha que amor é esse, que mesmo não sendo merecedor de nada, ele decidiu pagar os meus e os seus pecados. E infelizmente, pessoas olham e acham que Deus não fez mais do que sua obrigação em mandar o seu filho unigênito para morrer naquela cruz. Pessoas não têm um pingo de constrangimento em falar desse nome precioso, desse nome poderoso. Ao contrário, trata esse nome como como uma pessoa comum, como um ser humano qualquer. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo também, antes da sua conversão, ele enxergava a Cristo dessa forma. Pois é, e o apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele enxergava a Cristo como um ser comum. Mas neste dia, eu quero dizer para você, não trate o meu Cristo, não trate o Senhor Jesus como um ser comum, como um ser humano qualquer. É humano, é o cara,
é o brother e etc. Não. Ele é 3 vezes santo. Portanto, tratemos ele como de fato ele deve ser tratado. Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Autor e Consumador da nossa fé, aquele que se entregou na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Só Ele pôde levar o pecado da humanidade sobre si. Naquela cruz, Deus despejou, derramou toda a sua ira no seu Filho Jesus. A ira de Deus que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida foi derramada sobre o Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. E interessante é que ele decidiu morrer naquela cruz por mim e por você. Então, nós precisamos olhar para Cristo, olhar para esse amor, e esse amor precisa nos constranger. Será que você consegue pensar ou refletir na cruz de Cristo? O verso 15 diz assim, ó: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu, meus queridos, por todos, inclusive por você que está vendo esse vídeo, por você que está assistindo esse conteúdo neste dia. Entenda que o amor de Cristo foi também por você. Porque a palavra de Deus vai dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu convido você, no dia de hoje, que deixe o amor de Cristo entrar no seu coração. O verso de número 16 diz assim, ó: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Aí eu volto com uma pergunta: qual é a sua visão de Cristo? Apenas um milagreiro ou aquele que por seu sangue nos garante salvação? Tem gente querendo fazer de Cristo o gênio da lâmpada. Tem gente querendo fazer de Cristo o seu serviçal. Quando precisa, corre para Cristo. E quando não, vira as costas para Ele. Mas precisamos entender, convido você a enxergar esse Cristo como aquele que te garante salvação. E agora nós chegamos aqui no verso de número 17, que foi o que nós iniciamos, que diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Meus queridos, quando Cristo entra em nossas vidas de verdade,
nos tornamos de fato novas criaturas. Quando Cristo de fato entra nas nossas vidas, enxergamos Ele pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos ler aqui no 16, quero repetir, que Paulo diz: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eu não posso agir como outrora. Eu não posso agir como antes de conhecer a Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é nova criatura? As coisas velhas se passaram? Tudo se fez novo na sua vida? Então, eu quero rapidamente deixar aqui algumas citações, alguns versos de alguns capítulos, para que de fato nós venhamos ver, enxergar se de fato somos novas criaturas. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 diz assim, ó: irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Simples, não é? Paulo, ele está dizendo: irmãos, sede imitadores meus. E Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes, pessoas buscam muitos exemplos de pessoas aqui nessa terra, artistas, jogadores de futebol, celebridades, influenciadores e etc. E infelizmente isso tem sido prática também no meio cristão. Mas o cristão, ele deve buscar as suas referências na palavra de Deus. E Paulo, ele sugere aqui que nós sejamos seus imitadores. E a pergunta que faço: você sofre assim como Paulo sofreu pelo Evangelho? Você abre mão da sua própria vontade pelo Evangelho? Você sendo perseguido, você sendo caluniado, você suporta tudo isso pelo Evangelho? Isso é ser imitador de Paulo. 2 de Reis, capítulo de número 4, o verso de número 9, eu quero ler aqui com você. 2 de Reis, capítulo de número 4, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E a pergunta é: como que nós somos vistos pelo mundo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pela sociedade? Como homem de fato e mulher de Deus, ou como um falso cristão? Pergunta que fica. Eu quero ainda compartilhar com você 1 de João, capítulo de número 2, o verso de número 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 de João, capítulo 2, verso 15. E diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Onde está o seu amor? Nas coisas de Deus ou está no mundo? Tiago 4, que vem aqui ratificar o que foi lido lá em João, 1 de João 2,15. Tiago 4,4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você vê que inicia dizendo infiéis. E a pergunta é: de quem temos sido amigos? A quem temos sido fiéis? Melhor é agradar a Deus do que agradar ao homem. Nós já estamos finalizando, mas eu quero aqui ler com você Malaquias 3, 18, que vai dizer assim, Malaquias 3, 18. Então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Quando Deus, Ele dirige o seu olhar para a minha vida e para a sua vida, o que Ele tem enxergado? Qual a diferença que Ele tem visto? Porque eu e você, nós podemos até aparentar ou podemos enganar o olhar do homem e o olhar da mulher. Eu posso até me fazer piedoso, me fazer um verdadeiro crente para o homem e para a mulher, mas para Deus não tem jeito. Porque Deus, Ele enxerga o que de fato eu e você somos. E a pergunta que eu faço neste momento é: quando Deus olha em sua direção, o que Ele vê? Que nós precisamos entender que há diferença entre o justo e o ímpio. Há diferença entre aquele que está em Cristo e aquele que está no mundo. Portanto, precisamos meditar na palavra de Deus. E para finalizar, eu quero ler com você 1 de Pedro, o capítulo de número 14, até o 17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? 1 de Pedro 1, um, 14 a 16, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Portanto, é o chamar de Deus, é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida,
para que assim nos tornemos santo como Ele é santo. Pergunto, você é uma nova criatura? Quer ser uma nova criatura? Portanto, esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Abraço.